Ao sentar, vira para essa pessoa que está do seu lado, fala o tema dessa mensagem e diga assim: é preciso ser generoso. Generosidade é algo em falta, você concorda comigo ou não, querido? Generosidade, educação, pensar no outro, dar o lugar ao outro, dar honra ao outro, é algo que nós percebemos que faz falta hoje na nossa sociedade. Vivemos em uma sociedade egoísta, e ela não é egoísta de hoje, de agora, mas ela já é egoísta há algum tempo, passando de algumas gerações, e a gente não tem conseguido mudar e transformar essa mentalidade. Se a gente conversa com alguma pessoa que já tenha os seus 60, 70 anos, ele já vai me dizer: olha, pastor, na minha juventude já era dessa forma. Da minha juventude, quando eu tinha meus 15, meus 20 anos, já havia muito egoísmo, já havia muito individualismo. No mundo corporativo, então, isso é normal demais, pessoas querendo puxar um tapete do outro, pessoas querendo alcançar lugares de honra, de destaque, mas não por mérito, não tendo uma integridade, não respeitando princípios e valores, mas tão somente querendo conquistar. E por isso a gente vê que cresce a falta de generosidade. E generosidade, querido, se você abre o seu dicionário, da forma mais simples vai estar escrito lá que generosidade é a virtude em que a pessoa tem quando acrescenta algo ao próximo. Eu poderia ter algo para mim, mas eu acrescento ao próximo. Eu entendo que tem algo sobejando, eu entendo que tem algo sobrando na minha vida, eu entendo que aquilo que está em mim é demais, eu posso repartir com outro, eu posso dividir com outro, mas eu somente quero reter. Eu quero somente para mim, eu quero tudo para mim e eu não consigo acrescentar nada na vida do próximo. E evangelho é um convite diário a que nós venhamos acrescentar graça a esse mundo. Evangelho não é somente aquele acúmulo. Eu sou uma pessoa que eu vou acumulando o poder de Deus, eu vou acumulando unção de Deus, eu vou acumulando bênção da parte de Deus, e daqui a pouco eu estou inchando e não compartilho nada. Não, mas evangelho é uma contrapartida. Evangelho é aquilo onde eu gero um acréscimo de graça no mundo. O mundo melhora porque eu sou cheio da graça de Deus, eu sou cheio da unção de Deus, eu sou cheio da presença de Deus, e eu começo a repartir essa presença de Deus por onde eu passo. Então eu preciso ser generoso com aquilo que Deus tem feito na minha vida e repartir por onde eu passo. Por isso é necessário viver esse ano de 2018, que é um ano da restauração do primeiro amor, onde eu entendo que esse evangelho causa um impacto na minha vida para que eu também seja um impacto por onde eu passe e por onde eu ande. E por isso esse texto aqui de 2 Reis, capítulo 4, onde a sunamita, diz o texto que ela era uma mulher rica, diz o texto que ela vivia bem, diz o texto que ela não tinha problema, estava tudo tranquilo, estava tudo em paz, mas uma tarde ela sente uma necessidade. Ela olha do alto da sua casa e ela percebe que o profeta de Deus, Eliseu, é um homem dedicado, é um homem íntegro, é um homem que faz a obra de Deus com compromisso e com integridade, com ânimo e com disposição. Só que ela percebe que ele, em alguns momentos, não tinha onde descansar. Em alguns momentos, ele não tinha onde dormir. Em alguns momentos, ele se via cansado, e por estar cansado, ele não poderia render de uma forma melhor ao serviço de Deus. E ela chama o seu marido e ela diz: vamos construir um quartinho para ele. E ela pega todo o recurso que ela tem, constrói um quarto para Eliseu. Só que não é somente um lugar onde Eliseu vai lá e dorme. Você vê que há um rigor de detalhes. Ela vira para o seu marido e diz: e coloquemos lá, construamos lá um quarto e vamos colocar uma mesa, uma cadeira e uma cama. E junto a isso também o candeeiro. Porque ele não vai ficar lá de qualquer jeito. Ele não vai ficar lá de qualquer maneira. Ele precisa descansar, mas ele precisa ter um lugar onde também ele medita. Ele precisa ter um lugar onde também ele lê. Então ela faz, mas não faz somente por fazer.
mas ela faz com carinho, ela faz com amor, ela faz com zelo. E isso, querido, nos ensina nessa noite que tudo o que eu faço para Deus, eu não faço somente por fazer, não é uma obrigação, mas tudo o que eu faço para Deus é buscando a excelência, o melhor e atento aos detalhes. Só que o que move o coração daquela mulher é generosidade. O que move o coração daquela mulher é porque sobrava dela e ela podia fazer. Então, muitas das vezes, nós podemos fazer. Tem algo que está sobrando em nós. Tem momentos da nossa vida que está sobrando tempo. Tinha momento da sua vida que não sobrava tempo. Você trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Você queria fazer a obra de Deus, não conseguia fazer a obra de Deus. E aí Deus te concede tempo. E você não consegue pegar esse tempo que sobra e aplicar na obra de Deus. Você não consegue pegar isso que está sobejando de tempo na sua vida e aplicar para o reino de Deus. Entender que o que está sobrando em nós precisa, querido, ser usado de uma melhor forma. Aquela mulher, ela olha para os seus recursos, ela percebe, eu tenho bastante recurso, olho para o homem de Deus, ali tem uma necessidade, eu posso suprir essa necessidade, então sou eu que vou suprir essa necessidade. E há necessidades na nossa vida que precisam ser supridas, e supridas hoje, que você tem condições de suprir. Como pastor, algumas situações na minha vida que eu olho, eu percebo, e eu não vejo como mudar aquela situação, só me resta orar. Há momentos que a gente diz e a gente nem percebe o que a gente diz. Oração nunca vai ser a última possibilidade. Oração sempre é a primeira possibilidade. Tudo na nossa vida é resolvido por oração. Tudo na nossa vida é acertado devido à oração. Tudo na nossa vida, querido, precisa passar por uma vida de oração. E eu começo a encontrar os caminhos da minha vida, eu começo a perceber como agir, como fazer e como realizar. Um dos critérios para aquela mulher realizar um favor para a vida de Eliseu, a gente continua lendo o texto aí de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, versículo 9. Em um momento ela vai dizer, vamos construir porque Eliseu é um homem de Deus. É a forma também que eu e você precisamos ser reconhecidos na sociedade. Eu tenho um nome, você tem o seu nome também aí na sua carteira de identidade, no seu RG. Mas essa prerrogativa de homem de Deus e de mulher de Deus, ela precisa também acompanhar a nossa vida. Eu não posso ser somente o Renato, pastor da Nova Vida do Colubandê. Eu não posso ser somente o Renato, membro da Nova Vida do Colubandê. Eu preciso ser o Renato, onde pessoas olhem para a minha vida e percebam que eu sou um homem de Deus. E assim precisa também acontecer na sua vida, querido. Dentro lá da sua casa, na sua rua, na sua empresa, por onde você anda, as pessoas precisam olhar para a sua vida e perceber que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. E quando eu digo isso, eu não falo de aparência. Eu não estou falando de você carregar uma Bíblia, de você entrar por essa igreja, mas eu digo que todas as vezes que você entra nessa igreja, você é impactado pelo que acontece nessa igreja e sai daqui diferente. Todas as vezes que você encontra com Deus pela manhã, quando você abre a sua igreja, quando você abre a sua Bíblia, quando você tem o seu tempo de oração, você se encontra com Deus e Deus transforma aquele dia. Porque há dias, querido, nem todos os dias nós acordamos bem, não é verdade? Há dias que você acorda, que você diz, meu Deus do céu, nada está dando certo, nada acontece, parece que vai ser só um dia de dificuldade, mas quando você abre a palavra de Deus vem e te conforta, a palavra de Deus vem e te diz, ei, eu sou o teu refúgio, fortaleza bem presente na hora da angústia, não temas, eu sou contigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu posso fazer muito mais na sua vida. Esse é o Deus que a gente serve, é um Deus onde Ele revigora o nosso ânimo para viver a cada dia. De entender que Deus, Ele vai de encontro à minha necessidade e cuida de cada uma delas. Mas é necessário entender e compreender que Deus, Ele não desiste na nossa caminhada.
Ele está ao nosso lado para nos entender, para compreender, e é isso que aquela mulher vê naquele homem. Ela olha para aquele homem, ela vê dificuldade, ela vê problema. Esse homem não tem onde dormir, esse homem não tem onde descansar, mas eu vejo nele Deus. Eu percebo Deus na vida dele. Ele passa aqui pelas ruas de Sunem, e quando ele passa, a paz. E por onde ele passa, aí ele para orar, ele para conversar, a gente percebe Deus na vida dessa pessoa. E o que as pessoas têm percebido através da minha vida e da sua vida? E uma vez mais falo, não digo de aparência, mas falo de essência, de vida com Deus. De tanto que você anda com Deus, você se parece com Ele. Você lembra da passagem de Pedro? Pedro, ele está lá no meio para ver se Jesus vai ser crucificado, que Jesus vai ser preso. E aquelas pessoas olham para Pedro e dizem: ei, ele é um dos discípulos. Pedro fala: eu não sou um dos discípulos. E aqueles homens dizem: você é um dos discípulos, porque você fala como ele. Se percebe Cristo, a aparência, o jeito de falar, o jeito de se comunicar. E Cristo, ele precisa ser percebido também na minha vida e na sua vida. Eu preciso ser percebido como um homem de Deus. O fato de Eliseu ser um homem de Deus despertou naquele coração daquela mulher o desejo da generosidade. A generosidade não nasceu à toa, mas Eliseu, devido à sua maneira de agir, à sua maneira de se portar, fez com que aquela mulher tivesse um ato de generosidade. E continuando o texto, a gente vê que Eliseu, ele não entende tamanho amor, ele não entende tamanha dedicação. E diz o versículo 11, que certo dia Eliseu estava lá nesse quarto que a sunamita prepara para ele. E diz, certo dia ele chegou ali, hospedou-se naquele quarto e foi descansar. Então disse ao seu servo Geazi: chama a sunamita. Ele a chamou e ela foi até ele. Eliseu mandou Geazi dizer: tu tens feito muito por nós, o que poderíamos fazer por ti? Há algum motivo para se interceder por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Quando Eliseu se depara com tamanha generosidade da sunamita, ele se vê na obrigação de expressar gratidão. E esse ato me lembra João capítulo 3, versículo 16, porque Deus deu seu Filho unigênito para morrer por amor de nós, para nos dar a vida eterna. Isso é generosidade. Deus, ele abre mão do seu único Filho para nos conceder a vida eterna. Generosidade. Da mesma forma que a mulher sunamita, de forma generosa, abre mão de alguns recursos, constrói um quarto para Eliseu. Aí Eliseu se sente grato, e Eliseu: eu preciso também fazer algo por você. Todo ato de generosidade, quando é recebido de forma grata, gera uma ação. E isso também é esperado da minha vida e da sua vida, quando nós olhamos para o que Cristo fez na cruz do Calvário. Um grande ato de generosidade, a entrega do seu único Filho. E o que nós temos feito em retorno a Ele, em gratidão. Eliseu faz uma oração àquela mulher. Eliseu ora por ela para que ela tenha um filho. E dentro de 1 ano, aquela mulher que era estéril, ela tinha um marido já com a idade avançada, e dentro de 1 ano, ela concebe um filho, e ela recebe um milagre. Então a generosidade aqui, nesse caso, ela é seguida de milagre. Só que depois de 18 anos, o garoto já estava grande, vivendo, realizando. O garoto é cometido de uma doença e ele falece. Aquela mulher imediatamente pega o seu filho, leva até a cama onde Eliseu dormia, coloca aquele menino na cama, fecha a porta e vai atrás de Eliseu, e corre e encontra Eliseu, e diz a Eliseu: Eliseu, há 18 anos atrás você orou pela minha vida, eu não podia ter filho, eu disse que eu não podia ser enganada, mas mesmo assim eu tive aquele filho, agora depois de 18 anos o meu filho faleceu. Eliseu vira para Geazi e fala: Geazi, pega esse bordão,
vai até lá, coloca sobre o rosto do menino. Geazi vai lá, faz e nada acontece. E Eliseu volta e chega diante do menino. Diz o texto que Eliseu deita sobre o menino, coloca suas mãos sobre as mãos do menino, coloca a boca sobre a boca do menino e sopra vida sobre ele. E aquele menino volta a viver. E ele ressuscita. Generosidade seguida de milagre, seguido de perda e sofrimento e seguido de um novo milagre. Isso fala aqui da dinâmica que é a vida. Na vida nós precisamos ser generosos. Na vida nós precisamos olhar e perceber o que nós podemos ser resposta na vida de uma pessoa. Naquele momento a sunamita foi resposta para a vida de Eliseu. Eliseu, de forma grata, também ora, clama pela vida da sunamita, e ele é resposta a uma necessidade daquela mulher. Ela tem aquele filho, só que depois de 18 anos ele morre, ele falece, e mais uma vez Eliseu ora e é resposta a uma necessidade. Na vida nós precisamos ser aqueles que abençoam e são abençoados. As relações que nós temos têm que ser relações que abençoam, e não relações que trazem problemas. É claro que em um momento ou outro haverá uma divergência, em um momento ou outro haverá um problema, mas na palavra de Deus foi nos dado algo para reparar a divergência chamada perdão. Eu preciso ter relações que abençoam e relações abençoadoras, reconhecendo que em um momento das minhas relações eu precisarei perdoar. Caminhar junto não é concordar em tudo. Caminhar junto é entender que mesmo na hora da diferença, eu preciso perdoar e lembrar do elo que nos une. E continuar caminhando e andando junto. O principal ponto desse texto é a generosidade dessa mulher. Dela não somente perceber que ali vai um homem de Deus, mas que ali uma necessidade precisa ser respondida. E nós precisamos olhar também à nossa volta e perceber as necessidades. Perceber que nós temos um Deus, que nós cantamos aqui nos louvores, que Deus ele é todo poderoso, que Deus ele pode fazer, que Deus ele tem todo o poder em suas mãos, mas que nós precisamos de forma generosa apresentar esse Deus à sociedade. Esse Deus ele não pode ficar somente nesse culto. Esse Deus não pode ficar somente nos louvores dessa igreja. Esse Deus ele não pode ficar somente nas pregações do pastor. Mas esse Deus ele precisa chegar à sociedade. Ele precisa chegar às ruas. E como que ele chega? Quando eu de forma generosa começo a compartilhar. Generosidade não é somente um ato. Generosidade também é quando eu começo a demonstrar o amor de Deus através da minha vida. Não é somente com ações sociais, não é somente, você respondendo à fome de uma pessoa, mas é também você amando de forma incondicional essa pessoa, a ponto de não somente oferecer um prato, mas também Jesus que pode libertá-la. Esse Jesus que vai de encontro e transforma e muda e traz uma nova realidade. A generosidade, querido, é compartilhar com o necessitado o que nós temos em abundância. A palavra de Deus vai nos dizer em João capítulo 10, versículo 10, que o diabo vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida. E quando a gente olha para o mundo, a gente percebe mais vida ou mais morte? Morte. A gente percebe morte nas famílias, a gente percebe morte nos sonhos e nos projetos, e diz a palavra de Deus que em nós há abundância de vida. Generosidade é olhar para mim, perceber o que eu tenho em abundância e compartilhar. Se há abundância de vida em mim, eu preciso compartilhar dessa vida.
Se há abundância de Jesus em mim, eu preciso compartilhar de Jesus com as pessoas. Se há abundância do Espírito Santo na minha vida, eu preciso compartilhar do Espírito Santo com as pessoas. Se Deus tem me enchido aqui a cada culto, a cada encontro, isso precisa alcançar a vida de outras pessoas e outros lugares. Outros lugares precisam ser impactados pelo que Deus faz aqui. Porque da mesma forma acontece com a nossa vida. A nossa vida só causa impacto porque Deus está fazendo algo aqui dentro de nós. Deus só pode fazer do lado de fora se algo está acontecendo do lado de dentro. Essa é a necessidade da restauração do primeiro amor, porque quem está no primeiro amor, querido, está em contato com Cristo. Quem está em contato com Cristo, está acontecendo uma obra dentro dele, dentro dela, e que vai alcançar a vida de alguém. Pessoas começam a caminhar, a ir para a igreja, devido ao que Deus está fazendo na sua vida. Domingo à noite eu pregando, falando sobre Nicodemos. Diz o texto lá de João, capítulo 3, que Nicodemos, querido, ele fica assim pensando, eu preciso estar com Jesus. Jesus, ele realiza milagres, Jesus ensina, por onde Jesus anda tem uma multidão. Então, por onde Jesus está acontecendo algo. Então, eu preciso saber o que está acontecendo. Eu preciso ir até Jesus. E sabe, esfriamento espiritual é quando nós perdemos essa vontade de ir até Jesus. Esfriamento espiritual é quando eu não tenho mais abundância de Deus em mim. E por isso eu não posso ser mais generoso. Eu não consigo mais compartilhar. Eu não consigo mais dividir. Eu não consigo mais ser bênção na vida do outro. Eu não consigo perceber a necessidade e responder à necessidade. E quando a gente fala de necessidade, a gente poderia pensar, mas pastor, há muita necessidade. Mas querido, cada um de nós temos um grupo onde a gente vive mais próximo. Você nunca conseguirá ser íntimo dos 2.000 membros dessa igreja, mas você será íntimo de 10, de 15, de 5, e você precisa fazer a diferença na vida desses 5. Esses 5 precisam fazer a diferença na sua vida. Vocês precisam ter, junto com vocês, uma aliança, um pacto, onde cada um cuida da vida do outro, onde cada um irá cuidar da vida do outro com generosidade de tempo. Eu preciso, na minha semana, agendar um tempo da minha vida para cuidar dos meus amigos, para cuidar das pessoas que Deus me deu. Eu tenho que a cada dia lutar contra esse sentimento onde eu vivo sozinho, onde eu ando sozinho, e esse sentimento de andar sozinho, de viver sozinho, me impede de ser generoso, me impede de compartilhar. Quando você abre a sua Bíblia pela manhã e Deus fala contigo, Deus não está falando só contigo, Deus ele está te enchendo para que você venha a ser generoso e compartilhe essa palavra com alguém, para que essa palavra alcance a vida de alguém, para que você comece a construir um lugar de descanso também para uma pessoa, porque foi isso que a sunamita fez para Eliseu. Eliseu, ele trabalhava durante todo o dia, quando chegava em Sunem, ele olhava para aquele lugar de descanso, e ele sabia que aquele lugar de descanso foi construído por alguém generoso. E muitos momentos da nossa vida, nós somos abastecidos por Deus, nós somos acalmados por Deus, encontramos sossego em Deus por uma construção de uma pessoa. Uma pessoa que chega ao seu lado e diz, irmão, eu posso orar com você? Irmão, o Senhor me disse nessa manhã, eu estava lendo a palavra e o Espírito Santo me incomodou aqui para compartilhar contigo. Mas sabe o que acontece em alguns momentos, querido, é que nós acordamos de manhã, já muito atarefado, a gente já acorda atrasado, a gente já tem muita coisa para fazer, e a gente não consegue nem parar para ouvir a voz de Deus. E às vezes a gente diz, não, mas quarta-feira eu vou lá na igreja, eu vou ouvir o pastor pregando, domingo eu vou na igreja, o pastor vai pregar de novo. Só que Deus, ele quer falar contigo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias Deus quer falar contigo. Todo dia é uma palavra que se renova para abençoar a sua vida e para que você possa compartilhar. Só que precisa estar latente dentro de mim também o desejo de compartilhar.
por onde eu ando, com quem eu falo, com quem eu me relaciono. Eu preciso compartilhar esse evangelho. Eu preciso comunicar esse evangelho. Eu comunico o evangelho dizendo não também onde eu passo. E na sociedade que a gente vive, na nossa boca, para honrar a Deus, nós teremos que ter muitos nãos. Muitos convites serão feitos, onde o não terá que ser ouvido da nossa boca. Onde a gente precisará dizer, se for para ser teu amigo, eu não aceito fazer isso. Porque a minha amizade com Deus vale muito mais. E eu preciso comunicar o reino. Eu preciso fazer algumas escolhas. Eu preciso dizer e comunicar a esse mundo que há um Deus. Isso é ser generoso. O que está abundante em você, a vida de Deus, Jesus habitando em você, o Espírito Santo preenchendo a sua vida, chegando à necessidade de outra pessoa. O mundo jaz no maligno, onde o pecado tem tomado conta, e nós precisamos chegar nesse mundo com um acréscimo da graça de Deus. Todas as vezes que eu saio daqui dessa igreja, eu preciso sair reabastecido da graça de Deus, para gerar um acréscimo da graça de Deus. Eu começo a filtrar as conversas por onde eu passo, eu começo a melhorar os ambientes, eu começo a promover a paz e ser aquele que corre e que promove e que faz com que a paz se estabeleça naquele lugar. Eu não sou a pessoa do conflito, eu não sou a pessoa da confusão, eu não sou a pessoa que puxa o tapete, eu não sou a pessoa que lida com maledicência, eu não sou a pessoa que traz o problema, mas eu sou aquela pessoa que sempre tenta apaziguar as coisas. É dessa forma que a gente acrescenta a graça. É dessa forma que a gente começa a trazer generosidade. É dessa forma que a gente constrói um quarto nessa sociedade e diz, sociedade que está cansada, sociedade que está pesada, entre aqui nesse quarto e descanse. Entre aqui nesse quarto e comece a ter um relacionamento com Deus. Entre aqui e comece a viver do jeito que Deus espera e do jeito que Deus deseja. Mas é necessário perceber uma necessidade. E não somente perceber, mas agir como essa mulher agiu. Generosidade é a virtude em que a pessoa tem quando acrescenta algo ao próximo. Vai além de amar ao próximo, eu acrescento algo ao próximo. Por isso que a cada culto eu preciso convidar alguém. Por isso que a minha alma precisa ficar inquieta quando eu tenho amigos e eles ainda não aceitaram a Cristo. Eles ainda não conheceram a Cristo, eles ainda não fizeram o congresso de casais, os filhos deles não fizeram o congresso de jovens, não fizeram o congresso de adolescentes. Eu preciso trabalhar para isso, eu preciso incentivá-los a isso. Na minha oração eu preciso pedir a Deus, Deus me dê estratégia para que eu veja essa família na tua casa, que a minha família em primeiro plano comunique a Cristo e que eu leve essa família a Cristo. É dessa forma que nós poderemos viver da mesma forma dessa mulher sunamita. Ela aparece somente nesse momento na Bíblia, e para nos ensinar isso, que é necessário ter uma vida de generosidade, que eu preciso perceber, e se eu tenho como fazer, eu preciso abençoar a vida do meu irmão. Amém?